Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos, independente de serem cristãos, independente da opção religiosa, independente de sua situação perante Deus. Eu quero falar aqui especialmente às pessoas que estão em busca de uma fé, em busca de uma religião. Na verdade, só existe uma religião, que é o cristianismo. E eu quero falar a essas pessoas e às pessoas que estão enfraquecidas na fé e às pessoas que estão com dúvidas se escolhem entre uma ou outra doutrina. É a você que eu quero falar. Eu quero falar a você porque, como a mim foi concedido o direito da verdade espiritual, eu quero conceder isso a você em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Há 3 princípios básicos, bem elementares, que devem ser entendidos por todos que estão em busca de uma opção religiosa, digamos assim. Primeiro grupo, o grupo das pessoas chamadas humanistas. O mundo está cheio de pessoas humanistas. Pessoas disciplinadas, estudiosas, inteligentes, cultas, honestas, louváveis, altamente confiáveis, bons chefes de família, bons cidadãos, bons filhos, porém são inexoravelmente agnósticos ou ateus. Quer dizer, não tem nenhum compromisso com Deus e não dão nenhuma importância ao assunto Deus. Neles, nesse grupo chamado humanista, realça a disciplina pessoal do homem, tanto moral quanto social. No nível mais acima, já temos um grupo chamado dos iluministas, do qual pertence às vertentes espiritualistas. É um grupo que guarda as mesmas características dos humanistas. Guardam uma retidão pessoal, honestidade, virtudes, conhecimento, cultura, boa formação profissional, boa cidadania, boa condição familiar. O que caracteriza o iluminista é uma tentativa de chegar a Deus, não por meio das Escrituras, mas por meio de uma fé humanizada, por meios científicos, por meios ditos racionais ou raciocinados. Uma das características do iluminismo é não aproveitar as Escrituras sagradas, a Bíblia, ou então, quando fazem uso dela, a fazem de modo deturpado ou restrito. É um grupo que no campo espiritual apenas tem a pretensão de chegar a Deus. Por que a pretensão de chegar a Deus? Porque tentam fazê-lo não pelos meios determinados por Deus nas Escrituras sagradas, não por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mas por meio de tecnologia, filosofia, etc. E em terceiro plano, no nível mais alto, no nível que nós queremos chegar, está o cristianismo. O cristianismo guarda os princípios humanistas, porque não abre mão das qualidades morais, das qualidades familiares, não abre mão da responsabilidade civil, do conhecimento, da disciplina, da inteligência, da erudição. O cristianismo não abre mão disso, mas tem uma característica especial. É o grupo que tem realmente uma verdadeira reconciliação com Deus, um relacionamento com Deus. Por que que o cristão,
o cristianismo é diferente dos indivíduos iluministas? Porque os indivíduos cristãos usam os ditames de Deus, os ditames da Bíblia, para um verdadeiro relacionamento com Deus. Como está escrito em 2 Coríntios, na Bíblia, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo nos diz: ora, tudo provém de Deus. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Amém? Você está vendo aí que o apóstolo nos diz: tudo provém de Deus. Toda iniciativa de intimidade com Deus, entendimento com Deus e reconciliação com Deus se faz por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso eu posso afirmar em bases bíblicas, em bases teológicas, que somente o cristianismo é a verdadeira religião. Somente o cristianismo respeita as bases bíblicas. E não é apenas um verso desse que poderá convencer você, mas se esse não satisfizer, existem muitos outros. Então fuja de toda a doutrina humanista, iluminista, por mais elegante ou contextualizada que ela possa ser ou parecer ser, porque nenhuma das duas, humanismo nem iluminismo, guarda nenhuma intimidade com Deus, e nenhuma das duas permite uma reconciliação com Deus, a não ser o cristianismo de nosso Senhor Jesus Cristo, o cristianismo segundo as Escrituras Sagradas. Esse é o primeiro conceito que você tem que ter. Muita gente não sabe disso e vê homens virtuosos, cativantes, cheios de cultura e cheios de filosofia, angariando adeptos, e você pensa que esses adeptos são para o reino de Deus? Não, são para o reino das trevas, para o reino dos espíritos. Só se leva o homem a Deus, à glória de Deus, ao reino de nosso Senhor Jesus Cristo, através do cristianismo genuíno, bíblico. Partindo desse primeiro conceito, eu quero passar agora para uma segunda fase, que vai ser vinculada ao que eu disse. Se foi Jesus Cristo que nos reconciliou com Deus, se é Jesus Cristo que nos reconcilia com Deus através do seu Espírito e através do Espírito Santo de Deus, que características tem esse nosso Senhor Jesus Cristo que o faz reconciliador com Deus? Duas características possui nosso Senhor Jesus Cristo. Duas características da sua personalidade que são indissociáveis: a maestria de Jesus e o senhorio de Jesus. Uma parte da maestria de Jesus é até utilizada por seitas e doutrinas. O senhorio de Jesus é uma condição também peculiar. As duas são diferentes. Por que são diferentes? O próprio Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 13: vós me chamais de mestre e senhor, pois bem, eu sou. O próprio Jesus afirmou que era senhor e mestre. Quais são as características e as duas grandes diferenças entre a maestria e o senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo? Através da maestria, no grego original, didáskolos, significa
professor, aquele que ensina, aquele que leciona. Através da maestria de Jesus, ele nos ensina os mais elevados princípios morais e espirituais. Mansidão, temperança, amor ao próximo, amor a Deus, humildade, cultura, conhecimento, disciplina pessoal, caridade, tudo aquilo que eu e você concordamos que é altamente louvável em todo ser humano respeitável. Jesus Cristo faz isso através da condição de mestre, mas a condição de Senhor. A condição de Senhor, no original grego, kurios, significa senhor, soberano ou proprietário absoluto. Senhor, portanto, tem uma característica diferente da maestria de Jesus. Enquanto que na maestria os ensinamentos de Jesus partem de Jesus em direção aos homens e de homem para homem, num efeito dominó, a característica do senhorio de Jesus é exclusiva de Jesus. São manifestações poderosas, soberanas e exclusivas que nosso Senhor Jesus Cristo exerce em nosso espírito e que nos fazem reconciliar com Deus. Que ações soberanas são essas? Que não são ensinadas, são exercidas, é diferente. Como o Senhor, Ele nos concede o Espírito Santo. Ele anula e perdoa os nossos pecados. Ele nos regenera. Ele nos faz nascer de novo. Ele faz uma série de alterações no nosso caráter, principalmente espiritual e moral, que são o exercício soberano de poderes que só Jesus tem. Ele tem, por exemplo, dentro do seu senhorio, a capacidade de nos julgar. É Ele que nos avalia como aptos ou não aptos para o reino de Deus. Ele julga. Nenhum homem pode fazer isso. Nenhum ser humano, nenhum sacerdote, padre ou pastor, ninguém pode fazer isso, somente Jesus. E está lá no Evangelho de João, capítulo 5, verso 22, em que o próprio Jesus diz: e Deus Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho, Jesus Cristo, todo o julgamento. Então você vê que o senhorio de Jesus é o exercício soberano de poderes espirituais que só Jesus Cristo detém. E nada tem a ver com a maestria, que é ensinamento de condutas. O que fazem as doutrinas que não são cristãs? Como eu já disse, aproveitam uma parte da maestria de Jesus, porém negam ou até escarnecem do senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo. Você seria capaz de seguir uma doutrina ou filosofia simpática e cheia de boas obras, mas que deturpa a personalidade do Filho de Deus? Você aceitaria que você ou algum familiar seu tivesse a personalidade, a identidade adulterada, visando um propósito aparentemente nobre? Não. Deus também não permite isso. Quem quiser chegar a Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo precisa entender, aceitar e obedecer essas duas características indissociáveis: maestria de Jesus e senhorio de Jesus. Se qualquer homem ou mulher na face da terra, ou sacerdote, negar o senhorio de Jesus, não confessar que ele veio em carne, não confessar que ele é o Redentor e Remidor da humanidade,
esse homem ou essa mulher são mentirosos. Então fica aqui essa precaução. Eu estou te dando as informações necessárias para que você julgue o cristianismo como o verdadeiro meio de reconciliação com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor e Mestre. Lembre-se, indissociáveis características de nosso Senhor Jesus Cristo. Passando para o último patamar, a credibilidade das Escrituras. Justamente visando destruir a obra salvadora, redentora, salvítica de nosso Senhor Jesus Cristo, tentando esconder ou escarnecer do senhorio de Jesus, tentando desacreditar as Escrituras, é que muitas seitas e doutrinas que falam que fora da caridade não existe salvação, são essas mesmas que deturpam as Escrituras, porque fazendo isso impedem que as pessoas tenham acesso à verdadeira personalidade salvadora e redentora de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando você tiver acesso a pessoas, quando você for assediado por pessoas que negam ou adulteram as Escrituras, dizendo que elas têm erros, imperfeições, etc., saiba que são mentirosos. Estão a serviço das trevas, estão a serviço dos espíritos, estão a serviço do mundo dos mortos e não a serviço de Deus, não a serviço do reino dos céus. E eu quero te mostrar aqui, eu quero provar a você o que Jesus Cristo fala sobre isso. Será que Jesus Cristo dá credibilidade às Escrituras? No Novo Testamento, eles não tocam muito não, porque eles respeitam e temem o Novo Testamento. Vamos falar do Antigo Testamento, que eles gostam tanto de deturpar e escarnecer. Olha o que Jesus diz sobre as Escrituras, sobre o Antigo Testamento, que ele, Jesus, conhecia profundamente. Jesus examinava profundamente os profetas e salmos, por exemplo. Jesus diz no Evangelho de Mateus, no capítulo 22, verso 29, Jesus afirma, é Jesus quem afirma: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Primeira declaração de Jesus, dando legitimidade e credibilidade às Escrituras. Segunda passagem, Evangelho de Lucas, capítulo 24, verso 25. É a passagem conhecida dos dois discípulos a caminho de Emaús. Jesus acompanha esses homens e chega para esses homens e os exorta: ó homens tardos e nécios de entendimento. Tardos e nécios de entendimento, para não entenderem tudo aquilo que os profetas disseram nas Escrituras. Nesse segundo verso, eu mostro a você que Jesus Cristo, com suas próprias palavras, com sua própria exortação, legitimiza e dá credibilidade aos profetas e às Escrituras. Um terceiro exemplo, também de nosso Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, capítulo 5, verso 39. O próprio Jesus diz: examinai as Escrituras, perscrutai as Escrituras, examinai com cuidado as Escrituras,
porque buscais nelas a vida eterna, pois bem, são elas que testificam de mim. Nesse terceiro exemplo, Jesus Cristo dá credibilidade e legitimidade às Escrituras. Seitas e doutrinas escarnecem o que Jesus está legitimando. Vou dar só um quarto exemplo. Agora é do apóstolo Paulo. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 11. Paulo, se referindo aos judeus de Bereia, afirma: os de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, porque recebiam a palavra com avidez e examinavam nas Escrituras se as coisas ditas eram realmente verdade. Então você vê agora o apóstolo Paulo dando legitimidade e credibilidade às Escrituras, chamando os bereanos de nobres. Então você vê que muitas coisas que são declaradas e afirmadas pelos inimigos da Bíblia, pelos inimigos das Escrituras, pelos inimigos de nosso Senhor Jesus Cristo, não tem nenhum respaldo. É questão de apologia pessoal deles. Eles precisam defender o mundo dos mortos, não o reino de Deus. Há uma diferença muito grande. No reino de Deus, reina nosso Senhor Jesus Cristo. Reina Deus Pai. Prevalece o quê? A luz, a verdade, a virtude, a felicidade, a liberdade e o regozijo espiritual. Mas muitos homens e mulheres, cultos e inteligentes, astutos e perspicazes, querem levar você e muita gente para o mundo dos espíritos, para o mundo dos mortos e não para o reino de Deus. Que essas palavras que eu te digo aqui, agora, para você e para os teus familiares, independente da tua fé religiosa, são palavras que eu digo perante Deus, baseado nas Escrituras e baseado na credibilidade da palavra de Deus. E eu o faço na presença de Deus e de nosso Senhor Jesus Cristo e do Espírito Santo de Deus. Que essa palavra seja útil para você, para conduzir você ao caminho da verdade, para conduzir você a um cristianismo genuíno, verdadeiro, um cristianismo pleno, regenerador e salvador em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e seus familiares. Até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus. Amém.